Eu conversava, né, com uma pessoa hoje pela tarde e eu estava lembrando de um texto que está no Evangelho de Lucas, no último capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas 24. Da Amazon. É estudo bíblico, né? Hoje virou estudo, né? Amém? Você queria estudo, né? Bastante versículo, né? É. Vocês queriam estudo, então é comigo mesmo. Lucas 24, o versículo do 46 em diante. Lucas 24, 46. Show aí? Amém. Também é palavras de Jesus também, tá? E disse, eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome, olha só o que ele vai falar aqui, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Olha só, quando Jesus ressuscitou, ele deixou uma chave aqui. Na era do coach, a gente tem que entregar chave, né? Então eu vou entregar uma chave aqui. Segura a chave aí, meu irmão. Segura a chave aí. Tá todo mundo entregando chave? Eu vou entregar a minha também. Mas a chave que eu tenho para entregar é diferente. Jesus disse, ó a chave, pega o código. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou, ele deixou uma instrução. E qual era a instrução? Eu quero que vocês preguem sobre arrependimento. Hoje em dia se prega sobre tudo, né? Eu não sou contra que se pregue sobre prosperidade, eu não sou contra pregar sobre amor, perdão. Tudo que tem na Bíblia, eu aprendi o seguinte: pregue a Bíblia toda para o homem todo em todo o tempo. Então tudo que tem aqui tem que ser pregado. Eu não prego uma única coisa. Tem pregador que prega só uma coisa só. Né? Eu penso o seguinte, eu prego o que o Espírito Santo manda. Então, mas se a Bíblia fala sobre prosperidade, por que não pregar sobre prosperidade? Mas eu não vou pregar só sobre prosperidade. Se a Bíblia fala sobre perdão, por que não pregar sobre perdão? Mas eu não vou pregar só sobre perdão. A Bíblia fala sobre amor, por que não pregar sobre amor? Mas eu não vou pregar só sobre amor. Mas, para via de regra, em primeira instância, Jesus mandou pregar o arrependimento e a remissão de pecados. Então isso aqui não pode faltar. Eu posso pregar tudo, mas eu não posso esquecer de pregar sobre arrependimento. O evangelho de Jesus é um evangelho de arrependimento. E o que é o arrependimento? Arrependimento é quando eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho um encontro com a palavra dele me confronta e ela vai me levar a uma mudança. Essa mudança é chamada de fruto. Lembra de João Batista, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então essa mudança, ela é um fruto. O fruto permanente é quando houve uma mudança permanente. Se houve uma mudança na minha vida, mas essa mudança ainda não é permanente, então quer dizer que ainda não houve um arrependimento verdadeiro. Geralmente, amados, o arrependimento verdadeiro, ele é acompanhado de lágrimas, de choro, muitas vezes de dor e uma mudança permanente. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais. Eu posso até, em algum momento da minha vida, ter um deslize ali, aquele dia que o inimigo criou uma situação tão bem arquitetada, tão bem planejada, que num piscar de olhos eu acabei vacilando e acabei cedendo ao pecado, cedendo ao erro. Mas isso tem que ser algo realmente muito bem arquitetado, muito bem planejado. Porque senão, amados, é duvidoso que houve realmente o arrependimento. A princípio não houve. A princípio foi só um remorso. Porque o verdadeiro arrependimento, amados, ele nos leva a uma mudança.
Quando eu entendo que aquele pecado que eu praticava, aquele erro, aquela minha conduta, aquele meu comportamento, aquilo feria o coração de Deus, aquilo magoava o coração de Deus. Quando cai a minha ficha, quando cai a minha ficha, eu não posso voltar a praticar aquilo novamente. Quem lembra a passagem do filho pródigo? O filho pródigo, ele chegou a viver um nível tão terrível na vida dele, de distanciamento do pai, que ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele não comeu, a Bíblia não diz que ele comeu a comida dos porcos, mas ele chegou a desejar. Ele chegou nesse nível, de chegar a desejar a comer a comida dos porcos. Quando ele chegou nesse nível, aí ele teve um estalo. Ele lembrou-se que ele tinha um pai e que os funcionários do pai dele, os trabalhadores da casa do pai dele, tinham abundância de pão. Na casa do pai dele tinha abundância de pão. E ele chegou a um nível de desejar comer comida de porcos. Aí naquele momento caiu a ficha. Ele pensou, meu Deus, que distante eu estou do meu pai. Quão longe eu vim parar do meu pai. E aí ele decidiu voltar. Então isso é arrependimento. Fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. Arrependimento não é 360 graus. Arrependimento é 180 graus. Eu estava indo por essa direção, mas agora eu volto. Aquela direção estava me levando para um caminho de morte, estava me levando para um caminho de dor. Então quando eu percebi, eu volto. Eu não posso permanecer no erro. Porque se eu permaneço no erro, significa que eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi. Deus, eu tenho uma boa notícia. Para descontrair um pouco. Deus, ele é tão paciente, ele é tão longânimo, ele é tão misericordioso, que ele nos dá chances. Ele nos dá muitas chances. Ele é maravilhoso. Mas chega uma hora, amados, chega uma hora que é onde a gente vai atingindo uma determinada maturidade, um determinado entendimento, que se eu não mudar realmente, se não houver uma transformação real, significativa, ele vai puxar, ele vai... É a poda, que está no mesmo texto aqui de João 15. Na verdade, não é nem a poda. Aquele que dá fruto, aquele que já está apresentando mudanças, que já está no processo, está tendo transformação, e Deus está acompanhando os nossos processos. Desde quando eu iniciei a minha caminhada cristã, Deus está lá no céu me filmando. Ele nos observa. E Ele está vendo os nossos processos, Ele está vendo as nossas mudanças, Ele está acompanhando a nossa transformação. Se Ele perceber que eu estou no processo e eu estou realmente querendo permanecer, eu ainda não sou perfeito, eu ainda tenho coisas que eu quero mudar, algumas eu já consegui, outras ainda não consegui, e Deus está observando, Ele vê o meu coração. Se Ele perceber que eu tenho uma boa intenção, eu quero alcançar novas mudanças, eu estou no processo, Ele é bom, a Bíblia diz que Ele é o viticultor e Ele vai nos podar, para que a gente possa dar novos frutos. Agora, se acontecer de eu ficar muito tempo sem dar fruto, aí já não é mais poda, ele vai me cortar. E eu entendo o corte, amados, como um acontecimento drástico, algo que é realmente, sabe, uma coisa é o pai e a mãe botar o filho de castigo no cantinho do pensamento, Não sei se tem alguém aqui da época da Super Nani, E outra coisa é quando o pai e a mãe precisam adotar algo duro, para um filho que dói mais no pai e na mãe. Se o pai e a mãe chegam a fazer isso, isso é sinal de que o filho fez algo muito grave. E Deus faz essas coisas conosco. Quer ver um exemplo? A gente vê em Apocalipse, todas as cartas aqui, todas as igrejas que foram dirigindo cartas em Apocalipse, todas elas têm repreensões. Mas eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é a igreja de Éfeso, que é um exemplo clássico, Apocalipse 2. Vou abrir aqui para o nosso amigo aqui.
Apocalipse capítulo 2. Esse é um texto muito clássico, né? Muito conhecido. É muito difícil você não... quem já é cristão há mais tempo que não tem ouvido falar dessa carta, né? É uma carta típica, né? Apocalipse capítulo 2. Só fazendo aqui uma recapitulação, talvez nem todos saibam, né? O livro de Apocalipse ele foi escrito em 96 depois de Cristo, tá? Aproximadamente. Ele foi escrito pelo apóstolo João, que era um discípulo que se achava o amadinho de Jesus, né? Ele foi o único discípulo que não morreu assim de uma morte cruel, né? Ele foi exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, e lá dessa ilha ele recebeu o que a gente chama de a revelação do Apocalipse. E essa revelação, no início dessa revelação, o livro de Apocalipse, ele fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda vão acontecer, né? Então é um livro de revelações. Ninguém precisa ter medo de ler Apocalipse, né? Ninguém vai ter pesadelo porque lê Apocalipse. Muito pelo contrário, todo mundo deveria ler, né? Mas é revelação, né? É uma revelação, né? Ninguém precisa ficar com medo, né? E muito menos medo de Deus, né? Deus a gente precisa ter temor, mas não medo, né? Temor é diferente de medo. Temor é um respeito, é procurar realmente ser obediente a Ele, né? É uma reverência, né, à sua palavra, mas não é medo, né? Deus é um pai de amor, né? Deus não é um velhinho de cabelo branco sentado num trono com um pedaço de pau na mão, esperando você errar para te bater. Né? É um raio. Ou para te mandar um raio. Esse Deus aí está totalmente desatualizado, né? O Deus que eu creio é um Deus que nos amou tanto, 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 que foi capaz de sacrificar o próprio filho no nosso lugar. Tanto que ele nos ama. Só aquele lá do Abraão. Mas, claro, né? Ele é um pai que corrige a quem ama, né? E aqui a gente vê um exemplo clássico na carta da igreja de Éfeso, né? Aqui, Deus, Jesus, né? Ele entregou para João 7 cartas, né? Que eram cartas para igrejas à época. E uma delas foi a carta da igreja de Éfeso. E aqui vai dizer assim, ó. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele vai dizer assim, ó, lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Olha só, o que Deus está falando aqui? Deus estava falando para essa igreja que se eles não mudassem de atitude, se eles não voltassem a praticar o primeiro amor, se eles não voltassem a estar apaixonados por Jesus e apaixonados também por aquilo que Jesus ama, né? Que são as almas, o apresentar os bons frutos, apresentar as boas obras, né? Isso tudo está ligado à prática do primeiro amor. Porque se eu estou apaixonado por Jesus, eu vou amar aquilo que Ele ama, né? Estar com Ele e fazer o que Ele gosta, né? E fazer aquilo que Ele nos manda. Aqui ele vai dizer, se essa igreja não se arrependesse, ele ia remover o candeeiro, né? O candeeiro, ele ia tirar a luz dessa igreja, ele ia ter uma consequência, né? Essa igreja ia ficar, e ela ia ter uma punição severa. Então, o mesmo Deus que nos ama, é um Deus que nos corrige, né? Então, amados, eu preciso realmente apresentar mudanças permanentes, para que esse tipo de coisa não venha acontecer com nenhum de nós, né? A mudança precisa ser permanente, né? Não pode ser algo passageiro, né? É um fruto que permanece, né? Eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e frutos que
permaneça. Amém, queridos? Então, eu não sei vocês, mas de mim, né, tem algumas coisas que Deus vem cobrando nos últimos meses, né, nos últimos dias, nos últimos anos, e tem algumas coisas que Deus já mostrou para mim, que há um momento na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que é como se a gente ficasse meio que com escama nos olhos, sabe? O Saulo de Tarso lá, né? E tem momentos da nossa caminhada que é como se a gente estivesse numa espécie de uma dormência, né? E isso é tão real na Bíblia que você vai encontrar lá em Éfeso, na carta de Éfeso também, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, desperta o tu que dormes, né? Por que tem uma frase como essa na Bíblia, desperta o tu que dormes? Porque em algum momento da minha caminhada eu posso adormecer, né? O meu espírito, ele é como se ele ficasse num estágio de dormência e a gente meio que não consegue captar 100% as coisas de Deus, né? É como se a gente tivesse com uma espécie de escama nos olhos. A gente vai ao culto, participa de uma programação religiosa, a gente ouve a mensagem, mas parece que algumas fichas não caem, né? É como se a semente que está sendo plantada, ela caísse algumas na beira do caminho, outras entre espinhos e outras entre rochas, né? E nem todas as sementes que foram plantadas na nossa direção realmente se transformaram num solo fértil que produziu fruto a 30, 60 e 100 por um. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Mas existe um momento na nossa caminhada que parece que o próprio Deus, ele vai lá e remove aquilo que estava impedindo dessa semente frutificar. E chega uma hora que essa semente, ela realmente, ela cai, né? É como se as escamas dos olhos caíssem. E às vezes um assunto que você já vinha ouvindo há meses, tem aquele dia que dá um start. Parece que o Espírito Santo ele sincroniza com o pregador da noite e aí ele faz você entender. Cai a ficha. Meu Deus, caiu a ficha. Quando isso acontece com a gente, quando Deus dá um start em alguma área da minha vida que Ele já vinha falando comigo que eu preciso mudar, a partir daquele dia em diante eu preciso mudar. Quantos estão entendendo? Amém. Até então, né, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quando eu estou na ignorância, tem algumas coisas que para mim é pecado, mas que para o Júnior de repente ainda não é. Tem algumas coisas, o nome dele é Diego. o Diego. Tem algumas coisas que para mim é pecado, mas de repente para o Diego ainda não é. Por quê? Porque ainda não caiu a ficha dele. Ou vice-versa. Pode ser que Deus revelou alguma coisa para ele que não revelou para mim ainda. E aí ele pode estar olhando aqui, mas poxa, o pastor Christian, será que ele não está se tocando, não? Meu Deus, está errado. Será que ele não leu a Bíblia, essa parte da Bíblia? Pode ser que passou despercebido, né? Então, às vezes, tem coisas que Deus revelou para Josi que ainda não revelou para mim. E tem coisas que Deus revelou para Sara, né, que ainda não revelou para o Júnior. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aquilo que o Espírito Santo ainda não me revelou, aquilo que o Espírito Santo ainda não me convenceu, que o papel do Espírito Santo, né, não é o papel do pastor e nem dos irmãos da igreja. É o papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então aquilo que o Espírito Santo ainda não me convenceu, Deus leva em banho-maria, né? Ele leva em off. Tá tudo certo, você não entendeu ainda. Mas vai chegar essa hora. Agora, quando cai a ficha, quando os meus olhos são abertos, quando eu entendo que alguma coisa na minha vida, Deus já vinha falando, e precisa mudar, eu preciso mudar. Preciso mudar para que eu não sofra as consequências. Amém? Esse fruto agora precisa permanecer. E se permanecer, o que vai acontecer? Eu não vou ser cortado. Eu só vou ser, lá na frente vai ter novas podas, né? Sempre para um crescimento. Um crescimento. Deus está interessado no nosso crescimento. E aí eu encerro a minha fala
o porquê de Deus estar tão interessado no nosso crescimento. Por que a Bíblia diz crescei na graça e no conhecimento? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por que você vai encontrar vários textos na Bíblia, né? Jeremias, né? Se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que faço justiça na terra, executo juízo na terra. Por que tem tantos textos na Bíblia que mostram que Deus está interessado no nosso crescimento? Eu vou dizer para vocês. Porque Deus quer fazer de cada um de nós os novos pais e mães espirituais desse tempo, dessa geração. Por que Deus quer fazer de nós pais e mães espirituais? Né? Deus já quer nos enxergar assim. Por quê? Porque só pai é que gera novos filhos. E Deus quer fazer de nós aqueles que vão gerar novos filhos. Né? Hoje eu tenho pessoas que eu cuido já há anos, que eu me relaciono, vamos dizer assim, que são verdadeiros filhos, que Deus me deu. Não são meus, né? São tudo dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mas eu tive a oportunidade de ser usado por Deus para ganhar essa vida, para poder ensinar os primeiros passos, para ensinar os segundos passos, os terceiros passos, os quartos passos. E hoje muitos deles já são pastores, que já estão gerando novas vidas, novos filhos. Hoje eu tenho netos, já tenho até bisnetos espirituais, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Nada é nosso, tudo é dele, né? Eu até tenho temor de citar isso, eu fico até constrangido quando eu tenho que citar esse tipo de exemplo, porque hoje eu sei que nada é nosso. Nós somos só vasos de barro. Mas eu creio até que Deus permita a gente usar essa expressão, porque Deus sabe que a gente passa por tantas guerras, tantas lutas, tantas batalhas para poder permanecer, que não vejo maldade, né, em citar como exemplo que Deus em algum momento da história usou a gente para fazer alguma coisa boa, né? Embora que a Bíblia diz que não é aprovado quem a si mesmo se louva, né? Então o bom é quando alguém elogia a gente, né? Mas eu não estou me elogiando, eu só estou citando, né? E já estou devolvendo a glória para Deus, né? Mas isso é um desejo que Deus tem para todos nós. Deus quer fazer de cada um de nós um pai de multidão, uma mãe de multidão. Deus quer fazer de nós pessoas que vão gerar vidas para Deus. Né? Você é um privilegiado, você está aqui agora. Está ouvindo a palavra de Deus, está se alimentando. Mas quantos amigos que eu tenho, quantos conhecidos, quantos vizinhos, talvez, pessoas que você conhece, que nesse momento estão numa escuridão. Numa completa escuridão. Né? E esse também é um fruto que Deus quer que eu apresente, né? Um fruto chamado almas, um fruto chamado vidas, né? Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos, né? Perdão. De todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse também é um fruto que Deus espera que eu venha produzir, que eu venha apresentar a Ele. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom do evangelismo. Não precisa ter o dom do evangelismo. Claro que quem tem o dom do evangelismo vai ter muito mais facilidade. Mas, amados, eu já vi gente se converter com um Jesus te ama. Eu já vi gente se converter com um abraço. Se você já sabe fazer uma oração por uma pessoa, né? Uma oração pode salvar uma pessoa. Né? Então não precisa muito. As pessoas, em grande maioria, são carentes. A gente vive, as pessoas estão carentes, né? É um mundo onde o amor tem se esfriado. É um mundo do superficial. Oi, tchau, bom dia, boa tarde. Né? Curtiu na internet? Curtiu. Não curtiu. Deu like. Né? É tudo muito superficial. Então, hoje, quem consegue demonstrar um pouquinho mais de amor, né? As pessoas querem se sentir amadas. Não tem ninguém que vai recusar amor. Né? Então, um pouquinho de amor que você dá para alguém, um pouquinho do seu tempo, né? Porque tempo também é dinheiro, né? Tempo é precioso. Né? É o suficiente. Né? Um convite que você manda agora, tudo é tão prático, né? A Josi já passou para mim ali o convite digital, né? Do pequeno grupo na casa do Diego e da Sara. Então você só... Qual o trabalho que tem de pegar e replicar aquilo ali no WhatsApp, né? Não custa nada.
5 segundos. Grava um áudiozinho também. Ó, hoje à noite, não esquece. Né, Bruno? Já tinha falado que vinha, mas mesmo assim eu não mandei mais um áudio, né? É hoje à noite. Né? Mas então, amados, Deus está contando com a gente. Amém. E agora eu prometo que é a minha última fala. Eu particularmente acredito, amados, que a gente possa ser a geração do arrebatamento. Eu acredito que Jesus possa voltar na nossa geração. Né? Amém. Eu tive uma experiência há aproximadamente uns 15 ou 17 anos atrás, onde hoje é o centro administrativo da Avan, em Brusque. Ali tinha uma loja chamada Bruen, né? E eu e minha esposa, a gente tinha ido lá para comprar um brinquedinho para um afilhado nosso que se chama Ariel, que inclusive casou. Fiquei sabendo que ele casou recentemente, né? E a gente foi comprar um brinquedinho para ele. E era um reloginho não, na verdade, perdão, vamos corrigir. A gente foi comprar um brinquedinho para ele, lá no 2º piso do centro administrativo do Bruen. E eu tinha uma filha, na época minha filha Ana Cristina, eu já tenho 17 anos, ela devia ter uns 3 anos de idade, né? Então não são 17 anos, faz a conta aí, 14 anos mais ou menos atrás, né? Ela tinha uns 3 anos de idade, e a minha filha, ela saiu subindo a escadaria da Bruen na nossa frente. Ela saiu subindo a escada, correu na frente, e quando ela chegou no último degrau da escada, ela parou, eu já estava subindo a escada, ela parou, ela tinha um reloginho da Barbie, que ela tinha ganhado da mãe do Ariel, da Marcinha, que hoje é a pastora Márcia. Ela tirou o reloginho do pulso, né? E ela fez assim, ó. Com 3 anos de idade, eu estava começando a subir a escada, ela estava no último degrau, ela pegou, tirou o relógio do pulso, o reloginho de plástico da Barbie. Ela olhou no meu olho, fixo, ela começou a fazer assim, ó. Olhando no meu olho. Ela ia fazendo assim, ó. Olhando sério no meu olho. Imagina, uma criança de 3 anos de idade. Ela olhando, assim, bem sério no meu olho, fixo, com 3 anos de idade, não é brinquedo, né? E ela ia fazendo assim. Né? E naquele momento, quando ela ia fazendo assim, o Espírito Santo começou a falar comigo, lá embaixo na escada. Aí o Espírito Santo começou a falar assim para mim, ó, presta atenção no tempo. Presta atenção no tempo. O tempo está se acabando. Eu estou voltando. Jesus está voltando. Isso foi aproximadamente 14, 15 anos atrás. Né? Na época, amados, a nossa igreja fazia um retiro, que faz até os dias de hoje, chamado Encontro com Deus. E algumas pessoas estavam chegando do retiro, e elas voltavam do retiro, e algumas delas, a gente sempre dava a oportunidade para a pessoa pegar o microfone e contar um depoimento, né, de como que foi o encontro com Deus. E, olha, pelo menos umas 3 ou 5 pessoas usaram o microfone para dizer, ó, Deus falou comigo que Ele está com pressa. Deus falou comigo, eu estou com pressa. E eu confesso para vocês, naquela época, há 15 anos atrás, 14 anos atrás, quando eu escutava alguém dizer que Deus está com pressa, eu não concordava com essa fala. Eu não concordava por quê? Porque eu nunca vi na Bíblia dizer que Deus tem pressa. Quando Lázaro morreu, Jesus não acelerou o passo. Ele foi no passo dele até chegar à casa de Lázaro e orar por Lázaro. Então Jesus tinha o seu ritmo. Ele não acelerou para agradar ninguém, ele continuou no ritmo dele, na marcha dele. Mas, depois que eu tive essa experiência com a minha filha, amados, eu entendi que quando Jesus estava falando por intermédio daquelas pessoas que vinham do encontro que ele está com pressa, é porque, embora nós não sabemos quanto tempo a gente tem, mas ele sabe. E se ele está começando a usar pessoas aqui na Terra para dizer que ele está com pressa, é porque ele que sabe o tempo, ele sabe que falta pouco. Então, amados, a minha mensagem final é essa. Eu creio de todo o coração que nós possamos ser realmente a geração do arrebatamento. Tem muitos profetas, homens de Deus, falando isso. Então, amados, a hora é agora. A hora da gente arregaçar a manga, da gente produzir frutos, porque
eu digo para vocês sem medo de errar. Muitas pessoas hoje estão fora do caminho, estão desviadas, estão perdidas no mundão, por causa da conservação desse fruto. Cristãos, pastores em primeiro lugar, né, que não deram bom fruto, que não teve permanência no fruto, mau testemunho, né, pecado mesmo. Né? Aí como que as vidas vão permanecer? Como que o fruto vai permanecer? Né? Se o Bruno amanhã me pega em flagrante na rua, dando um mau testemunho, né? Cometendo um erro grave, né? Será que ele vai querer continuar voltando aqui? Acho que não tem sentido, né? Então, amados, que nós possamos pedir para o Espírito Santo nos sondar, né? Tem uma música, né? Não sei se alguém tem algum celular aí conectado no Wi-Fi aí, poderia botar aquela música da Aline Barro, né? Sonda-me. E para a gente ter um tempo, né? Ter um tempo de reflexão. O Espírito Santo possa sondar o nosso coração. Quais são as áreas da minha vida, né? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso passar por um processo. Eu não sei se eu baixei essa cifra, se eu tivesse baixado, eu podia tocar aqui no meu violão, mas Só desligar o modo avião. eu tenho a música aqui, ó. Eu tenho a música aqui. Tem a música aqui, vou tocar ao vivo aqui. Pronto. Vamos ao vivo mesmo, então. Quem sabe toca ao vivo, né? Amém, queridos? Eu vou tocar essa música, uma música bem conhecida, né? E eu quero pedir a vocês nesse momento, tenham tempo de conversar com o Espírito Santo, né? Pastor, Oi? vai tocar ou ela... Quer colocar? Pode ser. Pode colocar aí, é melhor. Pode colocar então. Vou colocar. Eu vou pedir para todo mundo nesse momento, amados, então. Vamos ter um tempo de oração agora, né, individual. Pedir que Deus nos ajude a sondar o nosso coração. Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser lapidadas. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Senhor Jesus. Como devemos agir, Sim, Deus. Em nome de Jesus. como devemos estar sempre, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, andando pelos teus caminhos, Senhor. Então nos mostra, Senhor. Ô Pai, que essa palavra que hoje veio, Senhor, que entre em nossos corações, Senhor, que nós possamos ter mudanças permanentes em Ti, Sim, Jesus. Deus. Em nome de Ô Pai, Jesus. que não seja só passageiro, Senhor, mas que seja uma mudança, Senhor, de vida, Senhor. Ô Pai, queremos, Senhor, estar sempre junto de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ter uma flecha, Senhor, que sempre esteja, Senhor, o Teu alvo, Senhor. Ô Pai, venha nos abrir nossos corações, Senhor, bloquear toda Senhor, venha nos abrir nossos olhos, Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem preparado o melhor para nós, que não é aqui, Senhor, mas sim é no céu, é no Teu reino, Jesus. Senhor, nós temos pessoas melhores, Senhor. Ensina, Senhor, a ter gratidão por Ti, Senhor. Ensina, Senhor, a Te amar mais e mais, Deus. Que nós possamos Te buscar, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ver a Tua face, Senhor. Outro. Somos, Jesus. Muda, Senhor, muda tudo aquilo que não agrada o Teu coração, Senhor. Que nos afasta de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Cada um que nos dá, Senhor, venha dar a Tua porção, Jesus. Porque a Tua porção ela é perfeita, Jesus. Nós somos sócios, mas Tu não, Senhor. Me ache sorte. Usa mim, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu
quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, faz a vontade. quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Cada um daqueles como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, conforme o teu propósito, Jesus. Senhor, que aqui estiver na tua presença, Senhor, sentir, Senhor, teu manifestar, Pai. Oh, Pai, cada um que aqui está, Jesus, o Senhor venha mostrar, Senhor, o Senhor venha cuidar, guardar, Jesus, que possa sair daqui totalmente diferente como entrou, Senhor, cheio da tua presença, Senhor, do teu derramar, Jesus. Oh, Pai, que amanhã seja um dia totalmente de vitória, Senhor, porque nós, Senhor, sabemos, Senhor, que estando contigo, Senhor, nada nos impedirá, Senhor, de falar do teu amor, Senhor,